Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, sobre o modelo de negócios da empresa. Kakinoff, a gente falou um pouco sobre o mercado de aviação no último bloco e falamos também sobre um pouco da empresa, como você reduziu o custo da empresa. Eu queria, antes de voltar a falar sobre o modelo de negócio da empresa, voltar a falar também do mercado de aviação. Ok. É o seguinte, quase, se você olhar os últimos 50 anos, várias empresas aéreas quebraram, desapareceram. E as que não desapareceram se uniram com outras empresas. Por que acontece isso? É curioso que esse é um setor que está completando, da forma como nós conhecemos, né, a aviação comercial com mais do que um player, mais do que uma empresa em praticamente todos os países, é um modelo que tem aí 90 anos mais ou menos. Né? E eu costumo dizer que esse é um setor que, justamente desde a fabricação do avião até na programação dos softwares muito elaborados, com algoritmos complexos, né, de gestão de inventário, peso e balanceamento de aeronave, é uma indústria que em toda a sua cadeia de valor atrai boa parte das melhores cabeças e profissionais que existem no mundo. Né? Eu brinco que eu sou uma exceção nesse grupo. Apesar disso, né, paradoxalmente e curiosamente, é um setor que muitas vezes não conseguiu se livrar do ciclo mais básico e elementar, né, que nós aprendemos no primeiro dia, na primeira aula de administração ou gestão de economia de empresas, né, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. Normalmente, né, se tem fases de uma companhia aérea que são muito relevantes. As companhias aéreas novas que estão adquirindo os aviões, né, por vezes, ganhando mercado, querendo desempenhar uma agenda de conquista territorial, acaba repassando para o preço a vantagem de operar uma frota nova com menor custo de manutenção, muitas vezes também um menor consumo de combustível, e com isso chega no mercado com tarifas que são extremamente atrativas. Essas empresas crescem muito rapidamente numa agenda de capitalização, que pode ser na forma de um IPO, pode ser na forma de uma venda para uma parte da empresa para um competidor estratégico. Estou citando aqui um dos vários exemplos, né, que existem de uma empresa que começa muito rapidamente com uma ideia disruptiva, com preços muito competitivos, que encontra um cenário de outras companhias não tão eficientes do ponto de vista de custo. Né? A sensibilidade a preços faz com que rapidamente essa empresa possa drenar uma parcela importante do tráfego, fazendo com que o competidor menos eficiente se veja rapidamente numa situação de prejuízo e de queima de caixa significativo. Né? São empresas, é um setor que tem essa característica, né, de margem, faturamento alto, alta receita, margens aí na casa, nos melhores casos, né, de entre 10% a 15%, margem EBIT, porém, quando você entra nessa espiral negativa de preço, rapidamente você pode, dependendo do porte da empresa, queimar 50, 100 milhões de dólares de caixa por mês. E muita gente diz que é uma dívida que voa, né? Pois muita gente tem todos os clichês já, né, folclóricos sobre o setor, que fala sobre isso. A curiosidade vai que nesses 90 anos, né, muitas vezes esse ciclo se repetiu. Uma companhia nova chega, com menos custos, ela passa a passar isso para o preço, cresce muito rapidamente. Quando chega num período de quase maturidade, essa empresa já tem encomendados aviões pelos próximos 5, 10 anos. Uma variação econômica ou ainda um novo player chegando com preços ainda menores pode fazer com que essa empresa automaticamente se veja com uma quantidade enorme de aviões chegando, gerando um excesso de oferta no mercado que dificulta a precificação num patamar minimamente saudável para a indústria como um todo. O resultado... Por que isso é cíclico? É cíclico porque uma das empresas não vai aguentar. Quando ela não aguenta, ou quebra ou é adquirida. Quebrando ou sendo adquirida, se retira a capacidade do mercado.
quando retira a capacidade do mercado, há um ajuste novamente entre oferta e demanda, o setor volta a ser saudável. Vem um novo player, esse novo player o mais eficiente, vai deixar alguém combalido. Esse combalido vira uma presa mais fácil para aquisição ou até mesmo, nos casos mais extremos, de falência. Esse efeito, pelo próprio aprendizado do setor, tem diminuído. Ainda assim, por ser um setor com uma dinâmica de alta pressão, né, para compressão das margens e, ao mesmo tempo, muito intensivo de capital, ele naturalmente já traz uma tendência para fusões e aquisições. Quando há no mercado alguém, né, numa posição mais frágil economicamente, esse tende a ser adquirido ou acaba saindo. Eu digo que esses períodos, desses ciclos, né, estão se dilatando um pouco mais. Você enxerga hoje nos players, né, nos competidores, eu digo no mercado mundial, de uma maneira geral, uma racionalidade maior e até uma prudência maior na adição de capacidade, que deve ser equilibrado também, não é uma decisão trivial, não é uma decisão simples, com o desejo e a necessidade das empresas de crescerem. O que traz uma dificuldade adicional, e a essa dificuldade você não pode imputar, né, às empresas a total responsabilidade sobre elas, é que o ativo principal, que é o avião, ele é encomendado com uma antecipação de 5 anos. É muito difícil, né, você acertar e ter um nível de precisão que pode determinar qual será o tamanho do mercado daqui a 5 anos. E isso, muitas vezes, agrava o descasamento entre oferta e demanda, especialmente em mercados de alta volatilidade, né? Veja o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos. Passamos por uma crise, né, que já não se discute mais se foi ou não a mais aguda do mercado, indiscutivelmente sim, mas na sua duração, né, extrapolou todas as projeções mais pessimistas, né, quase 4 para 5 anos de um período de depressão aguda, acentuada no mercado brasileiro. Os aviões foram encomendados numa fase muito anterior a essa. O fato é que o predador de hoje vai ser a presa amanhã. Ele pode ser a presa amanhã e, nesse sentido, né, a Gol tem uma crença muito forte e essa crença se provou, né, como o recurso mais eficiente para resiliência da companhia em tempos muito difíceis, muito adversos, como foram esses últimos 5 anos no Brasil, que é a capacidade de produzir, do ponto de vista unitário, o mais baixo custo do mercado. A Gol está hoje entre as empresas, do ponto de vista do CASC, que é o nosso indicador, né, custo por assento quilômetro voado, entre os mais baixos do mundo. Isso que eu ia te perguntar. A Gol nasceu há 17 anos com esse conceito de low cost. Uhum. E ao longo dos anos, a percepção dos clientes é que isso desapareceu. Ela deixou de ser aquela empresa que era barata de voar, aqueles preços que surgiram na época que ela foi lançada. O que mudou? Essa é uma percepção, eu diria, para dizer o mínimo, curiosa, né? E o maior conforto de falar sobre o tema se dá ao fato de que esse setor tem uma característica interessante, por vezes pouco explorada, até mesmo pela mídia. É um setor onde 100% dos bilhetes ele é automaticamente auditado. Todas as empresas fornecem, no nosso caso a agência reguladora é a ANAC, fornece mensalmente quais são os valores de vendas de cada um dos bilhetes de cada uma das rotas. Então, esses dados que eu estou falando, né, são dados públicos conhecidos do mercado. Em 2001, quando a Gol começou a operar, ela de fato oferecia bilhetes que chegavam a ser ofertados no mercado pela metade da tarifa dos competidores na mesma rota. Acontece que, curiosamente, a tarifa média em reais da companhia naquela ocasião era de R$ 280, para um trecho médio, uma distância média voada de 800 quilômetros. Hoje, nós temos uma etapa média de 1.100 quilômetros e a nossa tarifa média é de R$ 320. E aqui eu estou comparando os dois valores nominais sem nenhum tipo de correção. Sem aplicar correção, zero, inflação. Né? Se nós aplicarmos a forma mais conservadora de correção desse valor, variação cambial, qualquer um indicador, nós vamos descobrir que hoje o quilômetro voado da Gol é de 35% a 40% mais barato do que era naquela ocasião. Porém, a referência era outra. A distância para os competidores diminuiu.
Porque as inovações que a Gol trouxe para o mercado, que resultaram num custo menor unitário, com o tempo passaram a ser copiadas e aplicadas por todos os competidores. A venda totalmente pela internet, o adensamento da aeronave com a alta ocupação, a utilização das aeronaves com um volume de horas voadas por dia, que naquela ocasião era 3, 4 horas maior, mais alta do que a média dos competidores. Tudo isso se constitui numa fórmula que não foi inventada pela Gol, mas foi de uma maneira muito disciplinada, copiada e implementada de forma pioneira no Brasil, que é o modelo das empresas de mais baixo custo. Né? E de uma forma apaixonada, eu diria até, a ponto de qualificar a Gol hoje a ser referência junto com um grupo, eu diria, bem reduzido, considerado benchmark no mercado mundial, justamente pela capacidade de gerar baixo custo com alta segurança e alta qualidade operacional. Quem faz parte desse grupo? Southwest, Ryanair, EasyJet, Alaska e as companhias aéreas que têm a Copa, por exemplo, companhias aéreas que, não por coincidência, têm uma característica estruturante parecida com a da Gol, operam frotas padronizadas. Quando você compra a Ryanair, às vezes você chega a comprar passagem a 20, 30 dólares. Por que a gente não encontra aqui no Brasil passagens com esse valor? Quando você, isso também é público, né? Quando você acompanha qualquer um dos canais de comunicação da Gol, redes sociais, comunicação nos sites ou mídia impressa, você vê que, a exemplo do que acontece com a Ryanair, nós ofertamos assentos, bilhetes, também pelos nossos R$100. Multiplica os seus 25, 30 euros pela taxa de câmbio do dia, você vai chegar exatamente à mesma conclusão, com uma diferença. Né? Quando a gente fala da Ryanair especificamente, lembra o que eu mencionei sobre a distância entre os assentos? A Ryanair opera o mesmo avião que nós operamos, né? Enquanto nós temos 177 assentos, eles operam com 189, uma distância de 29 polegadas entre os assentos contra 34 ou 30, né, que nós oferecemos. Os assentos não reclinam. Absolutamente tudo é pago adicionalmente. Se você quiser embarcar com um assento marcado, é pago. Se você quiser sentar na janela ou no corredor, é pago. Se você quiser embarcar primeiro, você paga. Se você quiser consumir qualquer coisa a bordo, né, além de água, é pago. Toda a bagagem de mão, a mochila, né, é paga. Então, quando você combina, quando você soma esses custos, né, a tarifa média praticada pelo cliente para ter uma experiência idêntica ao que nós oferecemos como um serviço básico aqui no Brasil, você vê que as tarifas são muito comparáveis entre esses dois mercados. Mas os clientes têm essa percepção? Não tem. O cliente não tem essa percepção e tem vários fatores que contribuem para isso. Né? Primeiro, nós estamos falando de um mercado endereçável com uma diferença de poder aquisitivo importante. Aqui no Brasil, a escolha muitas vezes não se dá por eu quero optar pela tarifa mais barata por ser mais econômica, né? No sentido de fazer uma economia. Muitas vezes é só aquela tarifa que me permite sair do ônibus e ir para o avião. É uma escolha de modal aéreo, né? de substituição de um modal, do terrestre para o aéreo. Se essa tarifa for R$30, R$40 mais cara, possivelmente, pensando naquela família de 4 pessoas que compram com 7 meses de antecedência para viajar de férias, né, com a programação, R$40 multiplicado por 4 pessoas da família são R$160. É o dinheiro suficiente para levar mais uma pessoa nessa viagem ou ficar mais um dia no destino. Faz muita diferença no orçamento das famílias, né? E especialmente quando a gente faz uma comparação de renda média, né, dos mercados que são endereçados pela Ryanair com os mercados que são endereçados no Brasil. Se você olhar de uma outra forma, são 300 e poucos reais, né, para percorrer uma distância aí de 1.000 quilômetros. Dificilmente você vai achar qualquer outra maneira, né, de cumprir essa distância por qualquer outro modal que seja mais econômico do que o setor aéreo numa empresa de baixo custo, baixo custo, baixa tarifa, como é a Gol. Né? Se você fizer a mesma experiência São Paulo, Brasília, de carro, combustível,
pedágio, manutenção, tudo isso dificilmente você vai conseguir fazer por um custo por quilômetro tão baixo quanto é o preço de uma tarifa aérea praticada pela Gol nesse momento. Tá ok, muito obrigado, Kakinoff. E no próximo bloco conversaremos sobre infraestrutura.